Para a pessoa que está ao seu lado, Deus tem uma mensagem para o teu coração. Amém? Evangelista Juscelio vai estar, Célio vai estar orando e o presbítero Samuel vai trazer uma mensagem que Deus tem colocado no seu coração e eu estou desejoso de ouvir esta mensagem, porque sabemos que essa mensagem é muito profunda, muito atual e que eu e você precisamos ouvir, porque isso breve, muito breve, pode ser hoje que vai acontecer. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oremos. Pai querido, nós te louvamos pela vida do teu filho, te louvamos por esta reunião, porque sabemos, Deus, que tu estás presente na pessoa do Espírito Santo, Deus, e a mensagem trazida para nós estava na tua agenda, e eu tenho certeza, Deus, que nós vamos ouvir da tua parte aquilo que precisamos, e não o que queremos, para a glória do teu nome. Amém. A paz do Senhor. Amém? Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia, Hebreus capítulo 11 e versículo 7. Hebreus 11, 7. Eu vou pedir o apoio lá para colocar a imagem, que nós preparamos algumas imagens aqui, e o esboço da mensagem nessa noite. Hebreus capítulo 11 e versículo 7. Todos acharam? Amém? E o título da mensagem nessa noite, da nossa reflexão, do nosso estudo, é A Família que Sobreviveu ao Dilúvio. Você que achou, diga amém? Amém. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca. Vou repetir. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca. Amém? A igreja pode tomar assento. Aleluia. Eu ainda quero fazer complemento a essa leitura. Se você puder abrir ali, esse é o texto áureo que nós vamos falar nessa noite, que está em Gênesis capítulo 7, versículo 1 ao 12. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e os seus filhos e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e a janela do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Você crê que aconteceu o dilúvio? Eu também creio. Eu estou feliz nessa noite de ter, e sou feliz e muito grato, e grato é graça, né? Eu reconheço a graça do Senhor por estar aqui nessa noite, a igreja, o ministério, o pastor, né? Todos vocês que nos receberam com tanto carinho, né? E eu me sinto em casa, muito em casa,
aqui é a nossa casa. Hoje estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. E nesta noite poder falar e ministrar a sua bendita palavra. Para mim é um privilégio, uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, qual a gente ama a palavra do Senhor. E nós vamos falar desta família que sobreviveu ao dilúvio. Isso também foi graça. Vocês imaginam se este Noé não tivesse achado graça aos olhos do Senhor, nós, eu e você, não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque alguém foi piedoso, foi temente a Deus e andou com Deus. E este homem andou com Deus de tal forma que ele sobreviveu ao dilúvio. E antes do dilúvio, nós já estudamos aqui as manhãs de domingo, né? Durante esse trimestre, de que nós vemos o relato de Gênesis, né? Nesses 50 capítulos, que tem mais história nesses 50 capítulos do que o restante da Bíblia. Por isso a importância de nós estudarmos o livro do Gênesis. Até porque a curiosidade do homem é da onde a gente vem e para onde a gente vai. E quando a gente estuda o livro do Gênesis, o começo de todas as coisas, ali é o início, a criação e o propósito de Deus para a criação, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, o propósito de Deus, e também o início do plano da salvação que Deus já tinha escrito antes da fundação do mundo. Você é projeto de Deus e Deus te criou para que Ele fosse glorificado. O apóstolo Paulo, ele diz aos Colossenses que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Por isso nós devemos dar glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu quero mostrar algumas coisas aqui nesta noite. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu peço a tua ajuda lá para nós voltar algumas evidências, porque a gente muitas vezes estuda na escola e tantas outras coisas, né? Mas nós olhamos algumas imagens, se você buscar hoje, né? A ciência já dá evidências de que o dilúvio realmente foi real e de que houve uma inundação sobre a face da terra. Relato do dilúvio que transformou a paisagem da terra. Antes do dilúvio, a paisagem não é o que nós vemos hoje. Era uma paisagem muito mais bonita, uma paisagem muito mais saudável. Mas as águas do dilúvio mudaram muita coisa. Você pode passar adiante ali, a imagem. Vocês dão uma olhada, um corte feito numa montanha, ou no morro, né? Que nós vemos esta imagem aqui, que é semelhante a um bolo de camadas. E estas camadas, nessas rochas, aconteceu por uma grande inundação, e terra e água que escorreu com terra e tudo mais, e aí a evidência de que houve realmente uma grande inundação. Você pode passar adiante, né? Aqui nós vemos outras imagens, pode passar? Vamos ver se vai funcionar agora. Grandes erosões causadas por cavitação, fenômeno em que o fluxo de água tem velocidade maior que 30 metros por segundo. Nós vemos aqui claramente de que houve correntezas, houve grandes ondas. Isso está longe do mar, isso está distante do mar, estas montanhas. E o mundo hoje, o planeta Terra, nós vemos as grandes evidências de que houve realmente uma grande inundação. Aqui mais umas imagens aéreas, né? Esses fósseis que nós vemos nessa imagem aqui, estão em montanhas, 2.000 metros de altitude, pastor Adão. Nós vemos fósseis de peixe, e os estudos mostram de que esses peixes morreram afogados na lama, né? A ciência já está mostrando que realmente houve. Vamos voltar um pouco atrás aqui. Olha só, essas escavações, pode passar para frente. Dinossauros tiveram uma morte em agonia. A folha online, nós vemos aqui, os fósseis de dinossauros geralmente têm a boca semi-aberta, a cabeça para trás e a cauda em curva. Por essas razões,
paleontólogos acreditam que os dinos morreram na água e as correntes deixaram os ossos em tal posição, ou que os músculos e ligamentos deram tal forma pós-morte aos dinossauros. Para Cynthia Marshall-Fowles, uma paleontologista do Museu de Rockies, a explicação para a forma encontrada nos fósseis é de que realmente houve uma grande inundação na Terra. Pode passar adiante. Olha aqui, essa é uma imagem da montanha de Ararat, lá onde é que a Bíblia menciona de que a arca repousou. Em 1950, andavam os caças por essa região. Aqui existem muitas geleiras, e essa foto é do verão. Vocês veem aqui, pode passar adiante, que tem uma outra imagem um pouco mais clara, né? Esse grupo de arqueólogos religiosos afirma ter descoberto o paradeiro da Arca de Noé. A equipe, formada por pesquisadores chineses e turcos, encontrou em outubro de 2008 uma estrutura de madeira enterrada no norte de Ararat, na Turquia. Baseados em relatos bíblicos, os estudiosos acreditaram ter identificado o local onde a arca teria supostamente ancorado após o grande dilúvio. Você pode procurar nesse site aí. Outra imagem aqui, ó. Aqui, esses estudiosos procuraram e escavaram nessa região e encontraram madeira petrificada. Agora, em 2013, eles escavaram e viram, e esta dimensão fecha com o que nós lemos na Bíblia Sagrada. O comprimento, a largura, isso dá para glorificar a Deus ou dá para glorificar a Deus? Né? Pode passar a imagem adiante, né? Aqui eles fizeram, aqui, ó, bem, a imagem é perfeita de uma arca, né? Então, nós, muitos que não acreditam na Bíblia, devem se encurvar-se a ela, porque é a verdadeira palavra de Deus, né? E não há nenhuma margem de erro, por isso você deve ler a Bíblia, porque aqui contém todas as verdades absolutas, né? Você pode passar adiante, né? Mais outras imagens, pode ir ainda adiante, né? E então, nós, como estávamos falando aqui, Deus, Ele, depois que vê a geração de Adão, Adão pecou, e toda a sua geração, nós vemos os filhos de Sete. Os filhos de Sete, Enos começou a invocar ao Senhor, né? Depois nós vemos outras pessoas invocando o nome do Senhor, Enoque, que andou com Deus, mas os filhos de Sete também andaram e se misturaram com os filhos de Lameque, e todos pecaram. E houve uma geração antediluviana, que foi uma geração que estudou, que soube ciência. Nós vemos tecnologia naquela geração, nós vemos pessoas com 800 anos de idade, com 700, era comum morrer com 900 anos. Matusalém, ele morreu com 969 anos de idade. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que chegou à narina de Deus o pecado daquela humanidade. Eles se prostituíram, eles acabaram se afastando de Deus, e Deus olhou para a terra e viu somente Noé, que estava andando com Deus. Somente Noé. E aí Deus, ele olha para Noé e disse: olha, eu vou destruir toda esta gente, mas eu vou preservar a tua vida. Eu vou preservar a tua vida. Por isso, agora, ele pediu para Noé construir uma arca. Nunca tinha chovido sobre a face da terra. A terra era regada por um vapor que subia sobre a face da terra, né? Nunca tinha chovido. Vocês imaginam agora Noé, a confiança dele, fazer um barco grande, enorme, para preservar a sua família. Vocês pensem bem comigo, aquela geração chamou ele de doido. Um navio! Será que existia navio na época? Né? Então Deus anuncia o dilúvio. Eu quero ler com vocês aqui, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra,
Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há da terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deus anuncia o dilúvio. E o que Noé faz? E Noé, naquele tempo então, como nós estávamos falando, não existia chuva. Não existia chuva, e agora ele começa a pregoar. Diz a Bíblia que ele foi o pregoeiro da justiça. O apóstolo Pedro, ele fala isso. E diz a Bíblia que ele, 120 anos, ele começou a construir a arca e pregar a justiça de Deus, e pedindo e anunciando que um dia Deus ia destruir toda a face da terra, todos os seres viventes que estivessem sobre a face da terra, que não estivessem dentro da arca, iam perecer nas águas do dilúvio. O que eles pensaram? Eles disseram: Noé está doido. Imagine agora, ele vai, sobe um morro e começa a construir um grande navio. 135 metros de comprimento. 3 andares. Eu comecei a estudar um pouco sobre esta arca. Esta arca, alguém diz: olha, mas como caberia tantos animais lá dentro? E é possível, os estudiosos dizem que é possível colocar esses animais e esta família ter sobrevivido por 1 ano e 10 dias dentro desta arca. Vocês imaginem agora Noé pregando e as pessoas rindo e continuando, como a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Eles festejavam, ainda mais que eles viviam 300, 400 anos de idade, eles estavam festejando, farreando e ainda falando mal de Noé. E o Noé carregando madeira, preparando madeira. E dizem ainda os teólogos estudiosos que Noé não fez a arca sozinho. Ele contratou marceneiros, ele contratou pessoas que trabalharam com cobre, que trabalhavam com piche para construir essa arca. Talvez muitos ganharam dinheiro com Noé, com a obra de Noé. Mas Noé, todos os dias que ele estava construindo a arca, ele pregava a justiça de Deus, dizendo: vocês devem se converter, vocês precisam se arrepender. E olha a perseverança de Noé. 120 anos. Por isso nós lemos o texto áureo aqui nessa noite. Pela fé, aquilo que ele não via, mas ele confiava na palavra de Deus. Ele andava com Deus, ele tinha intimidade com ele, por isso ele sabia que a palavra de Deus é real. E a Bíblia diz: assim como foi nos dias de Noé, vai ser nos dias de hoje. A igreja está na era, está na dispensação da graça. Nós estamos pregando, a palavra de Deus está sendo anunciada. Jesus veio, morreu e ressuscitou, mas disse que um dia ele voltaria para a sua igreja, ia raptar a igreja para levar para ele. E nós devemos estar preparados para que esse dia não venha como um ladrão de noite. Alguém diz: mas um rapto? Se naquela época não havia chuva, e a inundação era algo que ninguém imaginava, aconteceu, e os relatos, a ciência confirma isso. Eu quero dizer, o Deus que criou os céus e a terra, um dia ele vai arrebatar a sua igreja e levar para consigo, e vai subir aquele que está preparado. Isso deve nos confortar o coração, alegrar, porque o que Deus falou, ele sempre cumpriu, né? Mas vamos dar um pulo aqui para frente. A construção da arca, a planta da arca, se nós olharmos aqui, então são
é dessa maneira a farás, de 300 côvados. Como nós falamos já em metro, transformei em metro. Um côvado, o que é um côvado? Côvado, como eles não tinham metro, eles mediam no antebraço, né? Essa era a medida de um côvado, o antebraço. Talvez daqueles homens existia gigante sobre a face da terra. Eu creio que o côvado deles era maior do que meu, né? Mas em torno de 45 centímetros de comprimento era, então, o côvado. E de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Parece que uns anos atrás foi feita uma réplica de uma arca, né? Lá na Europa. E esse que fez a réplica, claro que ele fez em dimensões menores, e dizem a ciência, aqueles construtores de navios, de cargueiros, de que foi uma obra perfeita. Foi uma arca que não ia virar por qualquer tipo de onda, que não ia tombar, que não ia entrar água, e que a vida ali seria mantida. O que quer nos dizer esta palavra? O que Deus faz é perfeito. Ele preparou uma igreja, que é um lugar que nós vamos manter a nossa vida, a vida espiritual, até a volta do Senhor. Por isso, você que entrou nesta arca da salvação, não saia dela. É um lugar que você vai encontrar, ou seja, a sua vida espiritual vai ser preservada até a volta de Jesus. Aleluia. Vamos para frente lá? A construção da arca, enquanto Noé e seus filhos construíram a arca, apregoando o juízo divino, ele é chamado de pregoeiro da justiça. E em 2 Pedro 2:5 diz, ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. E o que ele conseguiu salvar aqui? 120 anos pregando. Uma coisa que me chama a atenção, ainda comentava algo para Maria Isabel lá em casa. Cadê o sogro dele aqui? Cadê os sobrinhos dele? Cadê os vizinhos dele? Cadê as crianças desta época? Todos pereceram pelo juízo de Deus. É uma coisa muito séria. Parece que a salvação, claro, é pela graça. Não importa o tamanho do pecado e o pecador que nós somos, mas nós devemos nos render a Cristo, que já levou todos os pecados na cruz do Calvário, aceitarmos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, porque a Bíblia diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho, e muitos entram por ela. E eu tenho uma tradução da Bíblia, de uma outra tradução bíblica em casa, que diz, a maioria vai pela porta larga. Alguém pode te chamar de doido, porque você está se abstendo de algumas coisas. Alguém pode te chamar de louco, porque você vem domingo de manhã para a igreja, vem domingo à noite, vem para a escola bíblica, você está estudando a Bíblia. Você está orando, buscando ao Senhor e proclamando que Jesus um dia vem. Mas eu quero dizer, vale o teu andar com Deus, vale a tua confiança com Deus, porque esses dias estão muito próximos. Eu imagino então, Noé construindo esse grande navio. Vocês imaginam? Uma obra de arquitetura daquela época, de engenharia. Até tem uma imagem aí que vocês estão vendo, né? E como diz a Bíblia aqui, em Mateus capítulo 24 e 37 em diante, diz, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Assim acontecerá. A Bíblia está dizendo, é enfática nisso, né? Que assim será na vinda do Filho do Homem. E o dilúvio? Então o Senhor disse a Noé, entra na arca. Imagine, a arca agora fica pronta. A arca, aquela obra de 120 anos.
A construção, e ele pregando e pregando, e alguns ajudando a construir, fica pronta a arca. E Deus disse, entra você, toda a sua família, e os animais. Eu creio numa coisa, pastor Adão, que eu falei hoje pela manhã, que ele não precisou nem trazer os animais para dentro. Vocês lembram do tsunami lá na Ásia? Dizem que os elefantes, eles pressentiram de que haveria alguma coisa com a natureza e subiram os montes, se escaparam. Meu papai sempre diz, olha, as formigas no inverno estão trabalhando, ou no verão estão trabalhando muito, quer dizer que vamos ter um inverno rigoroso. Os animais preveem mais do que o homem algumas coisas da natureza. Eu creio, meus irmãos, como Deus tinha criado o homem, tinha criado os animais, eles dois em dois, quando eles viram que a arca estava pronta, e Deus tinha aberto aquela porta, entrou Noé, eles começaram a adentrar dois em dois dentro daquela arca, e procurando o seu compartimento. E a Bíblia diz também, é muito claro, na questão bíblica, de que o homem, a natureza, com os animais, não havia leão brabo não, lá era manso. Essas coisas, o leão ficou feroz depois que ele viu que o homem realmente é sacana, é pecador, de que os parentes deles morreram por causa do pecado do homem. A natureza, o próprio apóstolo Paulo diz, geme, a natureza geme por causa do pecado do homem. O pecado do homem tem afetado os animais, tem afetado a natureza, tem afetado todas as coisas. Mas eu quero dizer também, a semente do filho da mulher, ou seja, a semente da mulher, foi gerado. Noé foi preservado, a sua família. E depois da descendência de Noé, veio um ser chamado Jesus Cristo, que desceu sobre a face da terra, e ele não pecou. E ele não pecou, e esse homem foi pendurado lá na cruz do Calvário, levou nossos pecados, e hoje nós temos esse livre acesso que o nosso pastor falou aqui nessa noite, nós temos livre acesso à graça, à misericórdia, à bondade de Deus. Dá para glorificar ele? Não dá para glorificar. Aleluia. Então, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes, olha só, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Veio chuva de cima, e talvez houve um movimento das placas embaixo, e a água surgiu de baixo, as ondas se aumentaram nos mares, e a terra foi coberta por água. Toda a terra foi coberta pelas águas do dilúvio. Aí uma resposta para a igreja nessa noite. Alguém tenta dizer que foi um mundo, uma parte do mundo, mas a minha Bíblia diz que toda a terra foi inundada pelas águas do dilúvio. E tudo que respirava, ele pereceu nas águas do dilúvio. Vocês imaginam o desespero das pessoas? Vocês imaginam a angústia? Nunca tinham ouvido chuva. Eles não sabiam o que era isso. E a terra, o céu se fecha, a escuridão se fecha. Pense bem agora. Aquela geração, homem de 600 anos, de 300 anos, e diziam, não vai acontecer nada, porque nunca aconteceu nada. Mas isso vai passar, o que é isso? E as águas, uma enxurrada, outro dia tivemos uma enxurrada de poucos minutos, né? A água ali do rio Gabiroba ali avançou sobre a estrada e tudo mais. Imagine agora, as fontes começam a jorrar, tsunamis começam a acontecer e as águas do céu ininterruptamente baixando sobre a terra. O desespero daqueles homens, daquelas crianças. E agora talvez eles chegam diante da arca e dizem, Noé, abre-nos a arca. E aí Noé diz, olha, foi Deus que fechou, não dá para mais abrir. Aí era tarde demais. Talvez algumas pessoas já estavam morrendo, se afogando e tudo mais. O que nos traz isso de reflexão nesta noite? O dia que Jesus voltar, arrebatar a sua igreja,
muitos vão ficar aqui. Olha a angústia, a tristeza, sabendo que vai vir um anticristo, e aí já está datado as coisas, de que nós teremos 3 anos e meio de falsa paz. E depois de 3 anos e meio de grande tribulação, onde a Bíblia diz, ai, das que estiverem grávidas, ai, ai e ai. Mas eu quero dizer, a graça salvadora de Jesus Cristo está aqui nesta noite e te convida a entrar nesta embarcação chamada igreja e reaprender uma nova vida, e estares preparado para o dia do rapto da igreja e você subir e não ser alvo do anticristo destas angústias, e você estará salvo como Noé foi salvo, né? Aleluia. E nós vemos aqui, a Bíblia diz que em 15 côvados, acima de todos e maiores montes, foi inundado. Aqui tem um desenho, há um corte aqui, né? Do Monte Everest, parece que é o mais alto do mundo. Quantos mil metros de altura, alguém lembra? 8.000 e tantos metros de altura. E aí nesses montes, que se encontra fósseis de conchas, na Cordilheira dos Andes, concha, peixes de água salgada, de água doce. Quer dizer que os mares se confundiram com os rios e vice-versa. E a terra foi inundada. Sobre toda a face da terra, as águas. E aí, nós vemos que tudo o ser vivente expirou, morreu, faleceu. E por quê? Por causa do pecado do homem. Porque o homem se afastou de Deus. E ali já não havia mais solução para aquela gente. E aquele dia que Jesus, ele raptar a sua igreja, aquele dia que os mortos vão ressuscitar, na segunda vinda de Jesus Cristo, este povo que padeceu nas águas do dilúvio, irão encontrar o juízo final de Deus, ouvir uma resposta e dizer, perdidos para sempre, para a morte eterna. Porque para o homem está outorgado morrer uma vez, depois disso o juízo. Mas eu quero dizer, Deus te dá uma esperança esta noite. Ele está te chamando para os seus caminhos. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei, encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus também disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não fique tão preocupado, angustiado. Eu vou lhes preparar lugar. Para onde eu for, eu vos levarei para comigo mesmo, lá onde Jesus está, lá nós estaremos. Aquela igreja que se rendeu aos pés de Cristo estará com Ele para todo sempre. Lá não é somente uma arca, mas lá é uma casa eterna, e nós vamos encontrar este patriarca Noé. Aleluia. Vamos para frente. O juízo de Deus, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu, está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Olha que Deus pacientemente, ele aguardou que aquele povo se rendesse ao apregoeiro Noé, e eles não se converteram.
Por isso a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. A salvação só vem através de Jesus Cristo. Por isso nós devemos pregar a nossa família. Eu vejo aqui um exemplo muito claro nesta lição, nesta noite, de que nós podemos até criticar o apregoeiro Noé. Nossa, mas eu como pregador já ganhei muitas almas. Mas como está a nossa família? Aleluia. Noé talvez não ganhou os sobrinhos dele. Noé talvez não ganhou o sogro dele. Mas Noé ganhou os seus 3 filhos, as suas 3 noras. Foi o suficiente para que salvação chegasse a mim e a você. Ele pregou essa justiça, ele santificou a sua vida, ele perseverou até o fim. Ele podia ter desistido na metade. Vocês imaginem comigo. Noé desistindo pela metade. Noé, a arca, lá eu já faz 60, 80 anos que eu estou construindo esse negócio. E não acaba mais. E trabalho, ele não estava trabalhando ali para aquele povo, para ficar famoso, na verdade estava sendo criticado lá no meio do povo da época. E o que acontece com nós, que resistimos ao pecado, que pregamos contra o homossexualismo, que vivemos uma vida de renúncia ao pecado, às bebedeiras, à glutonaria, a essas coisas. Nós devemos resistir, talvez, vamos ser criticados, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Mas vale a pena, porque nós vamos salvar a nossa alma. E a Bíblia diz: crê você e será salvo você e a tua casa. Aleluia. Jesus tem salvação. E a conclusão aqui nessa noite, eu quero falar aqui. Diz aqui: os antediluvianos não deram crédito à pregação de Noé. Viviam para pecar. Sua depravação não conhecia limites. A Deus não restou alternativa senão condená-los à destruição. Nosso mundo caminha ao mesmo sentido. Todavia, se formos zelosos quanto à pregação do Evangelho, levaremos muitas almas a Cristo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sua família está segura, Jesus breve voltará. E esta mensagem deve ser pregada. E muitas vezes eu digo por experiência própria, de que muitas vezes a gente fica com medo, fala do amor de Jesus, fala da graça de Deus, fala das bênçãos de Deus e teme de falar da volta de Jesus. Mas esse deve ser o centro da nossa mensagem, de que os dias são maus e de que são sinais de que estão previstos na palavra dele e de que ele voltará. E precisamos pregar a justiça de Deus, que essas coisas, mundos e terrenos, de que as vidas que não se renderam a Cristo estão se preparando para o fogo eterno. A terra vai ser destruída pelo fogo. Foi destruída uma vez pela água. Mas eu quero dizer, aquele que está nesta embarcação, chamada Jesus Cristo, vai ter um novo céu e uma nova terra. Aqui Noé depois de desembarcar da arca, depois de passar 1 ano e 10 dias dentro da arca, ele olha, já a terra não era mais a mesma. A terra já não tinha mais as mesmas planícies, os mesmos verdes, os mesmos animais, porque só aqueles animais que estavam dentro da arca se salvaram. Já havia muitas mudanças na terra. Noé talvez teve uma certa decepção, mas ele desembarcou da arca e a primeira coisa que ele fez um altar de adoração ao Senhor. E aí, eu quero te dizer nessa noite, para fechar essa reflexão, de que nós, quando o Jesus arrebatar-nos para a sua igreja, nós seremos para sempre com ele, nós vamos ver um céu e uma terra perfeita, aquilo que a nossa alma deseja. Não vamos ver algo destruído, não, vamos ver algo construído pelas suas mãos, um lar eterno, onde não haverá choro, onde não haverá pranto, um lugar de alegria, um lugar seguro. E você quer chegar lá? Aleluia. Pastor Adão, vamos ficar de pé? Aleluia. 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 A Bíblia diz que o Senhor não tarda a sua promessa. Nós olhamos para a Bíblia, o que está escrito aqui é real.
As histórias contadas aqui são histórias reais. Não há vírgula. A ciência tenta discutir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é imutável, ela não vai mudar. E a Bíblia diz que um dia Jesus voltará. E para que nós possamos subir com Ele, precisamos estar preparados. E não devemos pensar só em nós mesmos, devemos pensar na nossa família, nos nossos vizinhos. Devemos pensar na nossa comunidade, devemos pensar em outros países, estão aqui projetos missionários e tudo mais. E se nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para a mídia, olhamos para os meios de comunicação, olhamos para a depravação moral e social, Jesus já não suporta, Deus já não suporta mais tanta iniquidade. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero te perguntar, você está preparado para subir com Ele? Aleluia. E quem não se sente preparado, eu quero te convidar para chegar aqui na frente nesta noite. Alguém que precisa de uma oração, alguém que sente que precisa andar com Deus, se aproximar com Deus, alguém que quer aceitar esse evangelho nesta noite, eu te convido. Levante a tua mão assim, eu preciso mais do Senhor. Aleluia. Nós falamos a palavra dele, contamos a história do que aconteceu no passado. E a Bíblia diz assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pode chegar aqui na frente, eu quero orar por ti nessa noite. Aleluia. Aleluia. Alguém quer estudar mais a palavra, alguém que quer se dispor a ser um apregoeiro de justiça aqui nesta noite, levanta a tua mão, chega aqui, aleluia. Alguém mais, pode chegar aqui na frente, aleluia. O Senhor te convida para entrar na embarcação da salvação, nós estamos na dispensação da graça, a graça do Senhor te envolve aqui nesta noite. E você que está pensando em desistir desta caminhada, o Senhor quer te fortalecer nesta noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. Igreja do Senhor, estende as tuas mãos para cá. Aleluia. Aleluia. Amado Jesus, nós estamos diante da tua presença. Estão aqui diante do teu altar essas pessoas, Senhor, que tu conheces os corações, tu conheces essas vidas, esses que estão te aceitando, esses que estão se colocando diante da tua presença, reconhecendo que precisam mais de ti, e também estão percebendo que o Senhor está às portas e que precisam se preparar mais e melhor. Está aqui esta igreja, Senhor. Estende as tuas mãos de graça, estende as tuas mãos de misericórdia, que o temor do teu Espírito adentre esses corações, adentre nossas vidas, e nós possamos nos apegar mais a ti, a tua palavra, a tua causa, Senhor, e possamos nos lembrar daquelas pessoas que ainda não te receberam, não te aceitaram, Senhor. Eu te agradeço, Papai, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já desse mundo o mal se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, te acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará.
recebê-lo está bem alerta. Breve Jesus voltará. Declare. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom Rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Aplauda o Senhor, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, meu irmão. Nós preparamos o nosso estudo para uma faculdade, para casar, nós nos preparamos para tudo, mas muitas vezes nós não nos preparamos para esse dia, que pode ser com a minha partida para a eternidade hoje, pode ser com o arrebatamento da igreja hoje. Então, eu e você temos que estar preparado. Pastor Adão, o que falta? Qual é a profecia que falta acontecer para Jesus vir arrebatar a igreja? Mais nenhuma. Todas as profecias já se cumprirão. Qual é a profecia que está faltando? O arrebatamento da igreja. Para depois vir as outras, que é falso profeta, anticristo, tribunal de Cristo, milênio, grande tribulação. Todas essas profecias só vão se cumprir depois do arrebatamento da igreja. E hoje, aquilo que jamais nós imaginaríamos que era o sinal da besta, 666, que ia ser colocado na testa ou no braço, hoje o Brasil, ele já começou a fabricar, né, os nossos, não, o meu não, né, esse chip, que na ótica natural é algo bom, né, porque não vai mais precisar colocar documento, andar com documento, tá com um chipzinho na testa do tamanho do grão de arroz ou no braço, só chega lá, faz aquela leitura lá e acabou, se não tem problema, né? Também é muito bom, vai ser na ótica natural, como a pessoa foi raptada, sequestrada, já vão saber onde está essa pessoa e acabou-se. Mas isso aí é uma preparação. Por quê? Porque quando a igreja ser arrebatada, todo o império da justiça, que é do anticristo, tem que estar preparado. O anticristo não vai nascer, meu irmão. Ele já nasceu. Ele já está preparando o seu reino aqui na terra. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, ele não vai se preparar, ele se manifestará. A Bíblia diz que o império da injustiça não se manifestou, porque tem alguém aqui ainda que está impedindo. Quem é? É a igreja, é o Espírito Santo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo arrebatar a igreja ao encontro de Jesus nos ares, entra a grande tribulação. 3 anos e meio bonança. Por quê? Vai ter carro, o meu carro, vai ficar o teu carro. Toda a casa alugada que você tem, todo o teu imóvel vai ficar. Emprego vai sobrar de monte. Aí vai vir um anticristo. O que é, pastor? Um presidente mundial. E ele vai trazer a solução para o mundo. Porque hoje, o problema é que está hoje, é desemprego, né? É casa, né? É dinheiro. Quanto dinheiro vai ficar na poupança? Vai ficar tudo aí. E aí o anticristo vai trazer um governo que todo mundo era esse daí que nós estávamos esperando. 3 anos e meio de fartura e de paz disfarçada, assim, uma falsa paz.
mas depois de 3 anos e meio, aí ele vai se manifestar como iníquo. Entenderam, meu irmão? Então eu e você temos que estar preparados. O dilúvio nada mais é, meu irmão, que a maior demonstração do que vai acontecer com o arrebatamento da igreja. Então eu e você temos que estar preparado. Ore, medite na palavra, viva a palavra, meu irmão, porque pode acontecer hoje ou pode acontecer amanhã. Eu e você temos que estar preparados. Recuar, parar, avançar, adorando. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tenha uma boa semana. Aleluia. Profundas experiências com Deus. Vá em paz em nome de Jesus. Não saia sem abraçar pelo menos umas 10 pessoas. Dê a paz do Senhor e tenha uma semana abençoada.